Fala galera, vamos lá, mais um vídeo aqui para o canal e para as plataformas e para os poucos, né? Sejam bem-vindos ao canal, me chamo Carlos Andro e vamos para mais um tema de vídeo. Que esse tema de vídeo pode ser meio pode ser meio devaneado, mas ao mesmo tempo não é. É algo assim, um pouco futurista esse vídeo. Então, o tema do vídeo seria sobre a questão da reprogramação dos códigos da Matrix. Eu montei aqui algumas mini pautas, espero eu que esse vídeo fique um pouco curto, não fique muito longo. Provavelmente não deve ficar longo, porque eu botei pouca pauta aqui. Ele também não. Talvez esse tema possa ser que seja incluso como tipo uma continuação da série dos vídeos anteriores que eu havia gravado com relação aos vídeos referentes ao projeto 2, que é referente ao departamento de eficiência no governo americano, com relação a ajustes, cortes de gastos, melhor distribuição e recursos da alocação do dinheiro do contribuinte e do governo mesmo com os seus projetos e mais eficiência e objetividade, né? Então, vamos lá. Cara, esse tema aqui, ele vai ficar muito louco, muito bom, porque eu vou fazer diversas abordagens aqui. Ele não é para todos os públicos. Talvez eu consiga, através da minha narrativa, através do que eu disser, consiga meio que fazer todos os públicos entenderem. Acho um pouco difícil, porque eu vou usar alguns exemplos que talvez tendem mais a utilizar pessoas que são de uma geração millennium para baixo no sentido de menos idade. Então vamos lá. O que seria essa reprogramação dos códigos da Matrix? O porquê disso? O porquê que isso talvez seja algo que a gente está no ano de 2025, muito já se falou na questão da Agenda 2030, sobre diversos projetos e tal, enfim. E essa questão da reprogramação dos códigos da Matrix, ela nada mais nada menos do que visa, por exemplo, cara, é aí que entra os exemplos. Pô, hoje, vamos supor, muita gente ainda não está desperta, mas alguns estão despertos. Então, se querendo ou não, eu sei que eu estou falando para uma pequena parcela de pessoas que talvez estejam despertas, ou algumas que possam até despertar um pouco com esse vídeo. Para quem quiser realmente tiver um ego muito controlado, ou realmente ter interesse mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Para quem, primeiramente, para quem entende esse conceito da Matrix, tudo é uma micromatrix. Por exemplo, é um colégio, é um hospital, é um mercado de trabalho, tudo é setorizado, entendeu? Então, hoje a gente fala-se muito sociólogos, filósofos e um pouco mais, pelo menos, não sei se talvez seja a minha bolha ou não, ou pelo menos assim, eu tenho visto assim um pouco mais da propagação da mensagem mais filosófica, mais sociológica, mais de desenvolvimento pessoal. Entendeu? Eu tenho visto uma propagação maior dessas palavras. Depois, se eu lembrar, talvez eu aborde um pouco esse meu posicionamento com relação a isso, de uma maneira assim que eu tenho uma visão muito positiva, mas também tenho uma visão meio ali que eu acho um pouco negativa. Mas é assim, numa questão assim, 80-20, 80 positivo e 20% negativo. Mas enfim, depois, se eu lembrar, eu entro nesse tema aqui. O porquê essa propagação da filosofia, sociologia, ela é bom e ruim ao mesmo tempo, ser propagada muito em série. Então, reprogramação dos códigos da Matrix seria meio que, continuando, entender as Matrix que você frequenta, que você participa, as Matrix como se fosse
As pirâmides que você entra. Eu faço parte de uma pirâmide aqui, eu faço parte de uma bolha, de um grupo social aqui. Por exemplo, a sua igreja é uma matrix, o seu colégio, a sua atividade física, os seus ambientes de trabalho, tudo, tudo. O seu final de semana é uma matrix, tudo, 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 tudo. É entender realmente, enxergar esses códigos, como funciona, quem tá na base, quem tá no topo, entendeu? E agora entra um ponto muito engraçado, que é a gente fala-se muito sociologia, filosofia, pelo menos em alguns pontos agora, mas a gente também tem que dar voz agora, botar assim um pouco mais para aparecer os roteiristas. Quem são os roteiristas? É a galera que tá por trás, está criando tudo. É a galera que desenha, é a galera que produz o filme, é a galera que produz a Matrix, é a galera que escreve como tem que funcionar. Então é meio que uma setagem dos roteiristas e uma guietagem, uma puxada. A gente coloca e puxa. Tem que botar meio que um pouco a voz do roteirista e puxar o que eles têm a trazer. Entendeu? Por exemplo, muita gente bate uma epifania às vezes, né? Que é um exemplo. Muita gente assiste às vezes aqueles desenhos do passado, aqueles desenhos que a gente assistia lá no ano de 2000, que, pô, se você assistisse aqueles desenhos, vocês já viam que, cara, aqueles desenhos já tiveram uns roteiristas que produziram aquilo, sei lá, nas décadas de 80 e 90, com, pelo menos aqui no Brasil, sendo produzidos e sendo replicados na TV nos anos de 2000, e tudo por trás daqueles desenhos passam mensagens, passam ensinamentos, conhecimentos valiosos que muitas vezes passam despercebidos por todos nós, entende? Então, teve um roteirista, teve alguém que foi um gestor ali, um cara que criou esses desenhos. E isso não é muito diferente da vida. Então, por exemplo, hoje, se você é um programador júnior, se você hoje é um profissional, um contador, cara, alguém criou uma matrix para você estar encaixado ali. Em algum lugar você tá encaixado, em algum lugar você pelo menos se esforçou, se qualificou para estar inserido. Se você é um produtor de conteúdo, cara, alguém criou uma matrix para você estar ali. Hoje, por exemplo, YouTube, alguém criou o YouTube. O YouTube é uma matrix, onde ali abriga diversos produtores de conteúdo. Então, existem pessoas que têm a sua fonte de renda, sobrevivem com a sua fonte de renda através da monetização de vídeos do YouTube. Olha como é uma matrix. Aquilo ali já se torna meio que assim, uma fonte de renda, um emprego para a pessoa, uma coisa que a pessoa tem que dedicar tempo, esforço e energia. Tá entendendo o que eu tô falando? É uma matrix. Um exemplo que eu tô dando. Pessoas que trabalham, sei lá, com vendas também. Você vai vender o quê? Tudo é uma matrix, entendeu? Aí depende muito de onde a pessoa se encaixa. Eu poderia dar diversos exemplos, entendeu? Tem gente que, por exemplo, é dedicada somente a fins cunhos religiosos, seja ele qual for, entendeu? Também não deixa de ser. A pessoa, pô, ela vive daquilo, a renda dela vai ser aquilo e ela vai viver daquilo. Um exemplo. Então, esse é o ponto que eu queria entrar. Um dos primeiros pontos. Agora eu vou entrar no segundo, que é o tema entrando um pouco mais nesse tema a fundo, que é a reprogramação dos códigos da Matrix, né? Que hoje a Matrix ela já tá definida. É como se todos os roteiristas de todas as partes definissem tudo ali. Já tá tudo definido. Pra pessoa, tipo, é meio que já é um processo. A criança nasce e ela já meio que passa já pelo processo. Vai lá, troca as fraldas, vai crescendo e tal, faz lá um processo, entra numa igreja e tal, enfim, faz um teste ali vocacionalzinho, um exemplo, vê onde ela se encaixa e pum, entra numa matrix e toca aquilo até o final da vida.
Acabou. Esse é o processo. Por exemplo, hoje é o processo assim, de como uma pessoa normal funciona. Como uma pessoa, literalmente, um ser humano normal, comum. Aquele que, assim, não foi, não se encaixou na Matrix, não se alocou, não se identificou com nada. Ou talvez até eu vou abordar esse tópico de uma forma mais precisa um pouco mais à frente. Mas, por enquanto, segue com essa analogia. Eu primeiro estou abordando as pessoas que se encaixaram em qualquer tipo de Matrix, entendeu? Abordando primeiro esse ponto. Porque tem muitas pessoas que se encaixam com facilidade. Tem jornalistas, tem pessoas que são policiais. Jornalismo é uma Matrix. A questão do militarismo é uma Matrix. Existe ali degraus que você vai subindo. Então, assim, a pessoa segue aquela Matrix para subir as patentes e chegar no topo, num cargo topo da pirâmide, progressivamente, entendeu? Então, algumas Matrix são mais fáceis de entender, outras nem tanto. E a Matrix também não é perfeita, porque envolve ser humano. Ser humano, o cara que hoje ele possa falar que entende o ser humano, como o ser humano funciona, pô, esse cara tá rico, milionário, porque eu confesso que eu não entendo o ser humano, entendeu? Cada um tem uma criação, cada um tem uma particularidade, cada um age de uma forma, cada um carrega os seus próprios problemas de seus antepassados. Então é um negócio muito complicado. E o desafio da vida é esse: é viver sob todas essas diferenças, né? Que é um grande desafio. Então a Matrix hoje, ela quer o quê? Mais aceitação, mais aceitação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui um pouco mais as pautas. Ela é mais aceitação e menos reação ao ambiente. O que seria mais aceitação? Cara, a gente já, ao longo de 2 milênios nós produzimos e nós estamos atualizando e nós estamos ajustando e mexendo como as coisas funcionam. Então é meio que assim, como se fosse, é tipo, cara, vou dar um exemplo. Um exemplo aqui. Pô, você trabalha para uma empresa de sistemas, onde um sistema deu um erro em tal página ou em tal procedimento. Pô, você acusa que teve um erro ali, envia para a equipe de desenvolvedores, envia para a equipe de arquitetura, eles vão analisar todo aquele processo, vão redesenhar e vão desenvolver de uma maneira que funcione de uma forma correta. Isso aplica-se à vida. Por exemplo, se alguma matrix, uma pessoa ou está tendo muito problemas de processo, alguma coisa não está funcionando direito, não está tendo encaixe, está tendo muita briga, muito conflito, muito desajuste, algum roteirista, algum programador do universo vai lá, reajusta aquilo para aquela roda ali, aquela engrenagem funcionar de uma forma correta. Isso é uma visão assim, bem 4 linhas falando, entendeu? A realidade não é bem assim. Tem muitos poréns aí. Mas é uma coisa boa se analisar. Pelo menos eu posso estar entendendo e traduzindo dessa maneira, mas pode ser que não seja assim. Até porque eu não sou nenhum programador do universo, não sou nenhum programador do mundo. Mas eu sei que tem. Tem os programadores na Matrix. Enfim, eu sei que essa mensagem vai para poucos, que assim seja e realmente de certo fato é para poucos mesmo, não é pelo menos de momento ainda para a grande maioria, mas para quem atingir tá chegando nas pessoas certas. Então vamos lá. Hoje a Matrix ela trabalha nessa parte do ajuste e conserto para as engrenagens funcionar. Menos reação ao ambiente. Elas querem que as pessoas aceitem mais o ambiente. É como se fosse assim: estou jogando a onda e você vai navegar conforme a onda. É isso que hoje a Matrix quer. Vou jogar a onda, vou jogar uma onda para a direita, vou jogar uma onda para a esquerda e você vai, ó, boiando, navegando e nadando conforme as ondas. A Matrix quer o quê?
Vamos ver até onde essa onda vai te levar. Vamos ver até onde você vai se sustentar. Vamos ver até onde você vai cair. Vamos ver até onde você vai remar. Vamos ver até onde você aguenta. Vamos ver até onde você navega. É sobre isso. Pelo menos é uma visão que eu tô tendo. Pode ser que eu esteja enganado. Mas o que está acontecendo? Hoje está acontecendo, pelo menos é uma visão que eu tô tendo, que é engraçado falar que, pô, a Matrix está colapsando. Ela não está colapsando. Ao mesmo tempo tá, mas não tá. Tá de uma forma proposital. Por quê? Ela está sendo reprogramada. Então, por quê? Está tendo muitas pessoas que estão entrando nesse, por exemplo, nesse devaneio, nesse estão tendo consciência de que, cara, as Matrix na qual eu era inserido não estão mais funcionando, ou estão tendo muito conflito, ou não estão de acordo com os meus valores, ou eu não estou encaixado aqui dessa forma. Entendeu? E a tendência é cada vez mais, pelo menos eu tenho percebido, ainda mais homens. Assim, não tô criticando, não. É, em questão assim de bolhas, por exemplo. Você vê muito assim, homem solteiro e incel. Esses aí, meu amigo, são o alvo ali o ranking número um ali do desajuste e a reprogramação dos códigos da Matrix. Porque realmente, de certo fato, muita coisa do que estava sendo programada para esses tipos de homens, não estou fazendo aqui uma crítica como tratando como minoria, como maioria, como beneficiado, como desfavorecido, não. Talvez seja uma visão minha, um posicionamento meu, minha narrativa. Pelo menos é o que eu tenho reparado. Que tem muitos dessa classe, essa categoria, que estão se desajustando, estão tendo muita dificuldade de se alinhar às engrenagens da Matrix, se alinhar ao que ela tem aí para oferecer. Então, eu vejo um aumento muito grande de produtores de conteúdo insatisfeitos, reclamando, muitos reclamam, muitos insatisfeitos e são diversos produtores de conteúdo. Então, tipo, é uma monetização com base na reclamação. É uma monetização com base no desajuste, no desencaixe. Entendeu? É como se literalmente são pessoas desbolhadas, não participam de bolhas, não conseguem e não estão inseridos em nenhum ponto ali da Matrix. Então, são pessoas que olham para o mundo e veem assim. Isso inclui até um pouco o meu caso. Não tiro uma visão um pouco. Falo em terceira pessoa, mas eu também em alguns pontos não deixo de falar em primeira pessoa. Entendeu? Que é você olhar para tudo que tem aí e você ter dificuldade de discernir aonde você se encaixa. Então, isso eu tenho reparado, eu tenho visto muita gente também passando por isso. Isso é um problema. E para cada problema precisa ter uma solução. O que seria uma solução? Uma reprogramação dos códigos da Matrix. Pelo menos assim, numa visão meio quatro linhas, cara, funciona assim. Se existe um problema, existe uma solução. É assim que é uma visão de um empreendedor. Como um empreendedor resolveria um problema de todo esse desajuste? Seria. E não é um desajuste assim de uma pequena maioria. É um desajuste que, tipo, cada vez mais está aumentando e o público está se expandindo, não só públicos, por exemplo, eu mencionei, tipo, homens solteiros e incels, por exemplo, entendeu? Então essa galera querendo ou não, eu mencionei aqui, mas tem aumentado também, tem muitas mulheres que também estão entrando muito nessa questão de desencaixe, não estão vendo onde se encaixam, homens de diversas, homens também numa questão, por exemplo, independentemente da sua orientação sexual, tem muitos que estão em desencaixe, muitos pagam um preço muito alto para ser encaixado e às vezes se encaixam então em grupos que, sei lá, nem fazem. A pessoa assim, não tem nenhum discernimento para saber se realmente a pessoa faz parte ou quer,
pertencer. Ou os interesses dela vão de acordo com a bolha ou o grupo que ela quer participar. Um exemplo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que preocupa. Então, hoje já tem diversas Matrix prontas. E cada vez mais, em cada setor, em cada Matrix, são diversas centenas, milhares de Matrix. Então, cada vez mais essas Matrix, elas vão ruindo. E essas pessoas vão caindo na questão que eu falo, que é o lado positivo. Ah, não, não acredito. É o lado. Ah, não, tá gravando. Que é o lado positivo e o lado negativo de você ter esses profundos conhecimentos filosóficos e sociológicos para quem tem pouca idade. Antigamente, as pessoas. Tipo, como eu posso dizer? Antigamente, as pessoas tinham mais tranquilidade, conseguiam se encaixar com mais facilidade nas Matrix. Óbvio que tinha sempre ao longo dos milênios sempre teve os que se desgarraram, os que, como eu posso dizer, não se já nasceram literalmente assim, cara, des- muito desajustado. Outros já nascem ou pelo menos já tiveram ali desde berço já uma pré-programação para viver dentro de uma bolha, dentro de uma matrix, dentro de uma pirâmide ali e levar uma vida de forma tranquila a sua final, até o final de vida, até a sua longevidade. Outros talvez despertem pelo caminho por conta da não identificação, por conta de da não identificação no geral, né? Então, tem essa questão, que é a programação. Antigamente, mais uma vez repetindo, antigamente tinha eu tinha, pelo menos talvez vocês tenham essa mesma visão que eu, que as pessoas se ajustavam mais facilmente aos conceitos da Matrix, elas se encaixavam de uma melhor forma. Hoje, talvez com o avanço um pouco mais acelerado do capitalismo, não estou dizendo que seria um grande causador, mas que hoje, com a facilidade que a gente tem ao conhecimento, à informação e à sabedoria, e também com o avanço tecnológico e o abolimento de muito. Abolimento não, com o encerramento, a finalização, a não necessidade de muitos empregos, cargos, serviços que antigamente eram necessários, hoje são feitos pela tecnologia, então são a gente entra nessa questão que eu acabei de dar um exemplo, que é o lado positivo e o negativo sobre as questões de as pessoas entrarem mais cedo nesse niilismo, que é as pessoas terem contato com a filosofia estoica e não só isso, a filosofia platônica de Platão, de Aristóteles, de Dostoiévski, esse nome complicado aí, de Sêneca, de tudo, todos os filósofos que vieram ao longo dos milênios trazendo grandes mensagens, né? Então a gente, querendo ou não, eles deixam mensagens milenares que ainda muito das vezes são postas e se você for traduzir para os dias atuais fazem muito sentido, entendeu? Então existe esse perigo porque são conhecimentos que trazem talvez um pouco de mata um pouco o senso de destino, um pouco do senso de propósito, mata um pouco o senso de profissão, o senso de vida, o senso do quem sou eu, porque são escrituras, são filósofos, são não vou dizer personagens, são pessoas que passaram pela mitologia antiga que deixaram mensagem de grande questionamento. Não só esses que eu citei, tem muitos outros também, que meio que é um confronto interno. Então, coisas que antigamente, pelo menos um senso de percepção, muitos passam até passaram e muitos passam e muitos também passarão pela vida sem ter esse contato.
com essa sabedoria filosófica, essa sabedoria sociológica. Mas que, à medida que o tempo está passando, muitos estão passando por esse conflito, muitos estão passando por esse processo de conhecimento, sabedoria, querendo ou não, um refúgio através da filosofia, desses conhecimentos de auto-questionamento, auto-reflexão, entendeu? Então, tem um lado ruim, porque antigamente, talvez assim, uma parcela pequena ou média até tinha contato com esses tipos de filosofia, mas quando já chegava na senioridade, sabe, aquela questão, tipo, a pessoa viveu a vida toda ali, dos 30, 20, 30, 40, 50, aí chega nos 60 anos, aí a pessoa bate uma epifania. Aí que ela começa a ter aquele contato com a filosofia, com o estoicismo, com entender as questões. Mas a cada vez que o tempo vai passando, mais jovens vão tendo contato com isso. Então hoje você vê, cara, sei lá, adolescente, recém-adulto aí de 18 anos, já tendo profundo conhecimento filosófico, coisa que antes era meio que mais aceito por pessoas de 50 a 60 anos. Por um lado, isso é ruim, que pô, você pega uma pessoa com 18 anos já caindo numa crise de niilismo ali, já cai num redemoinho ali absurdo. Mas tem um lado bom, é a questão do conhecimento libertador, entendeu? É libertador você ter todo esse tipo de conhecimento, mas é um preço muito caro a ser pago. É um processo que a pessoa entra. É recomendado a todos? Não, não recomendo a todos. Não é para todos. Biblicamente falando, até isso é escrito que, cara, a grande maioria realmente vai seguir o processo natural das coisas, o processo da vida do, do cidadão médio mesmo, da vida. E isso não é uma programação ter acesso, ter esses conhecimentos filosóficos e sociológicos a todo cidadão, entendeu? Então é sobre isso. Então, vamos lá. Voltando a falar aqui sobre a reprogramação dos códigos da Matrix. Analogicamente falando, né? Agora eu vou citar a questão tipo dos videogames, por exemplo. É um grande exemplo para quem já jogou videogame, por isso que eu não falo para todos os públicos. Talvez para quem nunca tenha jogado videogame, nunca vai, talvez possa ter um pouco mais de dificuldade para poder entender. Por exemplo, você vai jogar um videogame de RPG, onde tem os NPCs, tem as missões, as quests, entendeu? Eu gosto muito de citar o exemplo daquele jogo, né? O Perfect World. Foi um jogo que eu joguei durante um bom tempo. Bom, ele me lembra até bons tempos, né, cara? Mas, tipo, é uma realidade virtual. É um personagem que você cria dentro de um jogo. E é um elogio até que eu faço. É um jogo muito bem programado, muito bem feito. É um jogo assim que. Olha só, o exemplo e a analogia que eu tô dando referente a um jogo que eu vou chegar lá, que eu vou aplicar toda a programação do jogo que é aplicado à nossa vida também. É uma analogia. Pode ser que seja um grande devaneio ou não, mas faz muito sentido. Então, o jogo Perfect World, por exemplo. Óbvio que tem outros jogos também. Cara, literalmente, o nome do jogo, Mundo Perfeito. Então, e dentro do jogo você ali é um personagem. O jogo ele ensina. Você começa ali, tipo igual o Adão. Você começa ali de cueca ali e aí, dependendo do servidor, um cajadinho na mão. Então, e ao longo do jogo ali, pô, o jogo ele tem múltiplas Matrix programadas dentro dela. Então, assim, é um jogo que, pô, se hoje você for baixar e instalar o jogo, ele deve ter, sei lá, a depender da programação, não sei se tem hospedagem em nuvem ou se ainda é da forma antiga que você tem que baixar e instalar toda a base de dados do jogo no computador ou no console que você for jogar. Hoje deve passar de 200, 300 gigas.
porque ele carrega mapas. O que que são mapas? É a nossa geografia, são cidades, estados, países. O jogo ele tem isso, ele tem um mapa. Ele, obviamente, que envolve muita ficção ali, mas ele é como se fosse assim, algum roteirista, algum programador. Óbvio que ele passa por constantes programações, constantes evoluções. Então ali dentro desse jogo tem quests, por exemplo, tem NPCs. Para você dentro do jogo, você precisa se alimentar, você precisa fazer dinheiro, você precisa realizar quests. O que que seriam quests? Missões. Aí tem missões de nível amador, nível iniciante, nível intermediário, nível avançado, nível expert. Então, à medida que as missões são feitas ali, pô, você recebe uma bonificação maior de acordo com as bonificações. Então, você é um cara ali que começa pelado, você tem que montar a sua armadura. Você escolhe um tipo de personagem, você escolhe o tipo de personalidade, um estilo. Se você vai querer ser um guerreiro, um arqueiro, um mago, um emerita, um sacerdote, enfim. Então, tudo isso conta. E ao longo do jogo você vai jogando. E o jogo ele é interativo. Ele vai te dando ali, por exemplo, ele tem diversas missões ali pré-programadas, missões estabelecidas em tal horário, ó, tal horário vai ter evento aqui em tal lugar, em tal cidade. Aí por todo mundo vai para lá, faz as missões, recebe uma bonificação, que é o quê? Sei lá, às vezes é gold para você poder adquirir novos armamentos, uma melhor arma, um melhor arco, aprimorar as habilidades, enfim, tudo isso. Então o jogo ele ensina muito. E tem umas cidades que são muito bonitas. Cidades que são pré-programadas, por exemplo. Às vezes você entra numa cidade, aí já toca aquela musiquinha. Você entra numa cidade, sei lá, cidade do japonês ali, tem uma lá. Vai tocar uma musiquinha com instrumental mais voltado a o Oriente, a música e os instrumentais orientais, que é algo mais suave ali, mais tecladista ali. Então, isso é legal. Outra cidade que é mais voltada para a cidade dos ferreiros. Pô, vai ter uma cidade lá que tipo, você vai ouvir só batendo ferro ali atrás de ferro. Enfim, é um exemplo que eu tô dando curto, grosso, rápido aqui. Eu não vou me estender mais sobre isso. Então, a gente aplica isso para a vida. Então, hoje, por exemplo, aqui, vamos supor, uma pessoa, a gente brinca muito, né? Você pega um homem adulto hoje aí, de 18, ele completa 18 anos. Aí ele tem aqueles memes, né? Ele tem três caminhos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Ou ele vira barbeiro, ou ele entra pro tráfico, ou é barbeiro, ou é tráfico, ou vira trabalhador de aplicativo, que é Uber, 99, iFood, essas coisas. Entendeu? Aí chega as mulheres, por exemplo, aí tem também as opções, ou vira manicure, ou vira vendedora de bolo de pote, cabeleireira, essas coisas, ou vira vendedora de conteúdo adulto, um exemplo. Então, é meio que assim, é tipo assim, é engraçado falar dessas paradas, mas não deixa de ser programações da Matrix. Então, assim, a reprogramação da Matrix, creio eu que talvez eu veja de uma forma que visa ela pegar muitas pessoas que hoje estão desajustadas e criar quests, criar novos cenários, criar novas perspectivas para que eu não sei se o intuito e o objetivo é esse, até porque existe uma agenda 2030 que é meio que já é botar todo mundo tipo num gigantesco Bolsa Família. Mas mesmo assim, é um outro exemplo que eu dou. Pô, você vê aí hoje aí, a gente, talvez pouca gente vê, pouca gente esteja vendo ou não, mas não sei se quem já jogou videogame, jogo de carro. Pô, você tá com um controle na mão e você tá dirigindo um carro ali, através de uma tela, de uma televisão. Hoje você vai para os Estados Unidos, você já tem.
veículos Uber, Tesla lá que já tem motorista autônomo, entendeu? Então já tem toda uma programação ali que você já programa para onde você quer ir e o carro sem motorista, ele te deixa onde você quer ficar. Não tem motorista. Olha isso, na vida real. Eu não tô falando de videogame. Eu tô falando na vida real. Carros autônomos. Tá entendendo o nível? É literalmente, é como se, tipo, imagina se você tivesse numa base, você tem um controle e você pode dirigir um carro ali com um passageiro ali dentro ali e você controlando a pessoa ali atrás de um controle. Cara, que engraçado isso seria, cara. Tá entendendo? Coisa que o videogame meio que vindo pra prática. Não é um devaneio, cara. É uma parada que é muito engraçada falar isso. Mas é meio que é um GTA que é literalmente você tá vivendo um GTA fora do GTA, cara. Entendeu? É muito engraçado. Mas é real, cara. Então, hoje a reprogramação dos códigos da Matrix, ela é, cara, hoje o problema que muito desajustado enfrenta é a realidade hoje, 2025. A tendência ainda é ter muito problema, é ter muito, aumentar mais problema, mais ajuste, mais pessoas se cada vez mais se desajustando, ficando impacientes, pessoas, como eu posso dizer, não se contentando com o que tem, entendeu? Não se contentando com o cenário que é imposto, entendeu? Então, hoje é a questão do, cara, a pessoa ela não quer aceitar a realidade. Por quê? Burocracia. Hoje em dia, muita coisa, para você aceitar a realidade, você passa por muita burocracia. Isso é tediante, isso é muito ruim. Então, reação ao ambiente tende a ter muita reação negativa ao ambiente. E, por exemplo, cara, você não é questão de não seguir regras ou infringir leis, mas hoje a burocracia ela é vista como um capitalismo. Tipo, eu, hoje se tem muita monetização, muita geração de renda e receita através da burocracia. Então, uma pessoa que, por exemplo, muitos usam o Detran de exemplo, entendeu? Hoje, cara, você aprende a dirigir. Obviamente que, pô, o Detran hoje é o órgão que, no Brasil, é responsável por falar para você assim, ó, você tem permissão de dirigir e você não tem permissão de dirigir. Então, pô, às vezes a pessoa sabe dirigir, aprendeu de forma autônoma, aprendeu através de outros, de terceiros e tal, mas ela tem que passar por aquele processo, aquela escola, onde ela tem que ler o caderninho, fazer a prova física, a prova escrita e a prova física mesmo, a prova lá de dirigir e fazer as etapas, entendeu? Porque eu acho isso importante, mas existe todo um comércio, um capitalismo por trás disso, entendeu? De uma burocracia. Não tô criticando, isso é só um exemplo que eu tô dando. Então existe muito mais. Isso é só uma pontinha do iceberg, entendeu? Então a questão de a burocracia hoje, tem muita Matrix que ela utiliza a burocracia como barreira de entrada, como barreira de acesso, entendeu? Coisas que talvez em jogos em videogame, óbvio que existe pré-programações. O que seria a questão da burocracia comparada ao mundo atual e comparada aos videogames? Por exemplo, vamos supor, cara, para você enfrentar o chefão, você é tipo Mortal Kombat, por exemplo. Para você enfrentar lá o Goro, lá o chefão, você tem que vencer ali 10, 20 personagens antes. Entendeu? Você não pode chegar direto e enfrentar o dono, o que tá no topo. A não ser que você põe um hack ali e pule etapas, entendeu? Coisa que isso existe tanto em mundo digital quanto na vida real, entendeu? Isso existe. Aí já é um papo muito fora das quatro linhas. Então,
a questão da burocracia hoje é um empecilho muito grande, entendeu? Uma pessoa que quer fazer uma coisa, pô, ela vai encontrar o quê? Burocracia. Coisa que, pô, é uma coisa que é engraçado falar. Cara, você precisa hoje, a tecnologia avançou, realize seus sonhos, entendeu? Então a pessoa hoje quer pegar hoje um avião daqui pro Japão, cara, é fácil. Ela pega um Uber, vai até o aeroporto. Se a pessoa, ó, numa visão assim, olha que engraçado, uma visão até engraçada. Se não existisse burocracia, como uma pessoa teria que, como ela poderia fazer para ir, sei lá, do Brasil para o Japão ou para a China? Ela entra num carro, se dirige até o aeroporto, entra no avião e pousa lá. Mas não, existe um processo. Ela tem que ter monetização, ela tem que ter é, passaporte, identidade, tem que ter uma boa questão financeira, conduções, formas de se locomover até o aeroporto. Ela tem que ter as passagens aéreas, que não é barato, tem que comprar as passagens aéreas. Então ela tem que ter, passa por todo um scanner, todo um processo ali de validação, detector de metais e tal, enfim. Até então é um processo que tá certo, não estou dizendo que não é para ter, é para ter, mas ela passa por um processo, tem todo um processo para até você chegar lá, entendeu? Então é um exemplo básico que eu estou dando de burocracia, mas que se você pegar e aplicar isso a muitas outras coisas, ela é aplicada também. Para você ter acesso ao SUS, a uma consulta no SUS, é uma burocracia também. Não é simplesmente, pô, você chega ali, ah, eu quero conversar com um oftalmologista pelo SUS. Cara, olha a burocracia que é um exemplo. Você precisa saber qual hospital atende, qual hospital tem essa especialidade. Você precisa passar, não é direto no hospital, você precisa passar por um postinho e pelo postinho você tem que passar por uma avaliação, tem que ter realmente um parecer ali de um pré-parecer de que realmente você precisa e a partir disso você é pré-marcado, existe uma data e é definido um local e você ainda, tipo, olha quantos obstáculos, barreiras, a maratona cheia de pneu e fogo aí para tu pular aí, até tu obter um acesso. Coisa que talvez com dinheiro, pô, você vai ali numa clínica privada ali, pum, vai lá, joga o dinheiro ali na mesa, quero atendimento aqui tal ali, e a recepcionista ou balconista vai lá e pum, você já tem acesso ali a uma questão de tipo 2 minutos, um oftalmologista, um especialista, entendeu? Então, é mais um exemplo que eu dou referente à questão da capitalização em cima da burocracia, entendeu? Não é uma crítica, é uma coisa, é um tema que eu deixo em aberto, que eu também busco entender, saber mais sobre. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Gostaria de entender mais sobre essas questões também. Talvez existam outros muito mais especialistas, muito mais pessoas que estejam dentro desse sistema, que talvez atuem como essa roteirização, possam explicar melhor como funciona. O que é certo, o que é errado. Existem pontos de vista hoje que defendem mais burocracia, capitalismo em cima dessa burocracia, que são pessoas mais voltadas à esquerda. Existem os que são contra, que são perfis e pessoas mais voltadas à direita. Sim, eu sei que esse termo de esquerda e direita ainda é muito complexo de se definir, apesar de já ter já duas narrativas já pré-definidas, é um tema muito aberto. E eu gostaria de saber também a opinião de vocês quanto a esses temas abordados. Eu abordei diversos temas e pautas aqui nesse vídeo. Ficou um pouco longo, mas que dá para particionar e criar várias narrativas, vários temas e tópicos sobre isso. E é sobre isso que eu gostaria de entender e também saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigado por assistir até aqui. Não deixe também de fazer a compra do meu e-book, Mente Forte, Vida Livre, volume 2, que é um jogo um pouco mais invisível,
que eu ensino através do e-book, que eu ainda não desenvolvi, ele está em processo de desenvolvimento, mas já está em processo de finalização. Eu já disponibilizei o link para fazer a pré-compra dele. Você pode adquirir o e-book, logo eu disponibilizarei ele para vocês, obviamente para quem comprou ou para quem for comprar, ter o acesso à leitura dele. É um e-book curto e grosso, ele não é feito assim através de tópicos e muita autenticidade. Tópicos e ensinamentos autênticos, com base em muitos conhecimentos que eu adquiri até o momento e com base também em muitos conhecimentos que eu adquiri através de diversos produtores de conteúdo, sejam de autodesenvolvimento, conhecimentos filosóficos, conhecimentos espirituais, conhecimentos mercadológicos, de tudo, de muita coisa. Que eu meio que fiz um conglomerado, uma interpretação, uma junção, um resumo e joguei ali de forma curta, grossa e pragmática para você entender ali tudo no e-book. Então é um e-book que muito provavelmente terá menos de 100 páginas, mas que a leitura dele vai ser, e pelo menos não é uma garantia que eu dou, mas talvez seja libertador para muitas pessoas. Então, agradeço por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Obrigadão, pessoal.